Hora Extra está no ar com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho de Goiás. Instalado na cidade de Quirinópolis, o primeiro posto avançado da Justiça do Trabalho. Alimento e moradia fornecidos pelo empregador nem sempre são enquadrados na lei do salário-utilidade. E indenização por danos morais no acidente do trabalho é o assunto do bloco de entrevistas. Começou a funcionar em Quirinópolis o primeiro posto avançado da Justiça do Trabalho de Goiás. A unidade contará com juiz substituto e servidores para o atendimento permanente aos moradores de 10 municípios que estão distantes da sede de uma vara do trabalho. A medida visa melhorar o acesso da população à justiça. O interior do Brasil está impulsionando a produção de riquezas e o agronegócio é o carro-chefe da expansão econômica que tem gerado empregos e levado a alta tecnologia para o campo. A cidade de Quirinópolis, distante 290 quilômetros de Goiânia, é um exemplo de como o desenvolvimento brasileiro está mudando a geografia socioeconômica do país. No município, existem 2 grandes usinas de álcool e açúcar, que empregam quase 4.000 pessoas. Aqui, o corte da cana é mecanizado. Quirinópolis tem mais de 40.000 habitantes e é considerada uma cidade polo. Possui universidade, tem intensa atividade comercial e bancária, além de atrair investimentos em indústria, como esta, que produz janelas e portas de aço. Essa nova realidade fez aumentar também o número de ações trabalhistas. Mas a sede da Vara do Trabalho que julga os processos fica em Itumbiara, um município a mais de 150 quilômetros de distância. E foi para facilitar o acesso do cidadão aos seus direitos trabalhistas que o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás decidiu instalar um posto avançado da Justiça do Trabalho para atender a demanda de causas de Quirinópolis e de outros 9 municípios vizinhos. Estatisticamente, o município de Quirinópolis e municípios vizinhos já somam reclamações trabalhistas em quantidade suficiente para a instalação até de uma vara do trabalho. Como há necessidade para a instalação da vara de lei federal, o tribunal instalou o posto como uma semente da vara que com certeza virá em breve. A quantidade de causas trabalhistas da área jurisdicionada pelo posto, atualmente destinadas às varas do trabalho de Rio Verde, de Itumbiara e de Jataí, é grande e justifica plenamente a instalação do posto. A previsão é de que esteja próximo de 1.000 ações por ano, o que corresponde a uma média de boa quantidade de varas do trabalho do Estado. O posto avançado da Justiça do Trabalho de Quirinópolis, o primeiro a entrar em operação no Estado, tem uma estrutura de funcionamento permanente, como a de uma vara do trabalho, com 5 servidores e juiz substituto para realizar audiências e julgamento. A nova unidade está subordinada à vara do trabalho de Itumbiara. O posto avançado receberá ações trabalhistas da própria cidade de Quirinópolis e de outros 9 municípios. As 10 cidades abrangem um universo de 100.000 habitantes e estão localizadas no sudoeste e no sul do estado. Para os advogados da região, não haverá mais necessidade de viajar grandes distâncias para realizar a defesa dos interesses de seus clientes. A situação de nossa região sofreu uma transformação muito grande nos últimos anos. Então, igual eu conversei há pouco com o presidente, hoje, dentro do nosso posto avançado aqui, a gente vai ter 6 usinas, 8.000 trabalhadores. Então, mais do que necessário, está presente aqui uma vara do trabalho. Esse posto é o primeiro passo que a gente acredita que seja transformado em uma vara futuramente e breve. O prefeito de Quirinópolis disse que a presença da Justiça do Trabalho é um fator de equilíbrio na relação empregado e empregador. Tem um significado muito importante, né? É uma conquista muito importante aqui para a nossa cidade. Primeiro, para o trabalhador, aqui onde nós temos aí hoje um quadro muito grande de trabalhador formalizado, nas 2 usinas que existem aqui, em outras centenas de empresas da nossa cidade, em que lhe dá uma maior facilidade, um maior acesso aí até a Justiça do Trabalho. Uma melhor facilidade também até para o nosso empresário,
que hoje não precisa estar deslocando aí mais de 120 quilômetros até a cidade de Rio Verde, para que possa estar indo aí numa audiência trabalhista, assim como também os nossos profissionais na área jurídica, né, os advogados aqui, que vai ter essa facilidade aqui mesmo em Quirinópolis, está aí, né, fazendo seus processos de defesa, né, em todos os processos na área trabalhista. Então, realmente é muito importante, é uma conquista muito grande para Quirinópolis, e Quirinópolis hoje é uma cidade diferenciada, onde aí nós temos aí um município que está quebrando recordes de criação de vagas de trabalho, né? O ano passado nós fomos o terceiro município que criou mais vagas de trabalho no estado de Goiás. Moradia e alimentação podem ou não ser caracterizados como salário in natura. Cabe ao juiz exercer o bom senso e a responsabilidade na hora de aplicar a lei. Além do pagamento em dinheiro, a lei permite que parte do salário do empregado seja pago em alimento, moradia ou outro bem fornecido pelo empregador. É o chamado salário-utilidade. De acordo com a CLT, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. O salário-utilidade é limitado a 70%, ou seja, o pagamento em dinheiro deve ser de no mínimo 30% do salário recebido pelo empregado. Para incentivar o empregador a oferecer melhores condições de vida ao empregado, sem que isso gere ônus, a Organização Internacional do Trabalho decidiu que utilidades como vestuário, educação, assistência médica e odontológica são vantagens à parte, não incluídas no salário. Já moradia e alimentação podem ou não ser caracterizadas como salário in natura. Porém, cabe ao juiz exercer o bom senso e a razoabilidade na hora de decidir a aplicação da lei. O salário in natura são vantagens que o empregador concede ao trabalhador, que pode ser em uma residência. Se essas vantagens são pagas pelo empregador, se houver o requisito da habitualidade e gratuidade, ou seja, se ele fornecer todo mês e fornecer de forma gratuita, ela vai incorporar na remuneração do trabalhador e, mais uma vez, vai gerar acréscimo no pagamento de 13º, de férias, FGTS. Num país onde o déficit habitacional é enorme, como a casa pode ser considerada um salário-utilidade e incorporar ao contrato de trabalho? Como é que fica o juiz diante de uma situação dessa? Ele deve, mais uma vez, adaptar a lei ao anseio da sociedade. Deve permitir que o empregador forneça a casa sem incorporar no salário, para incentivar esse tipo de procedimento. E o magistrado, ele tem esse poder de autonomia de uma decisão assim? Ainda, o juiz, ele é visto pela sociedade como aplicador da lei, o que diz o direito. Mas nós não podemos esquecer que a lei de introdução ao Código Civil diz que o juiz deve aplicar a lei de acordo com os fins sociais a que ela se destina. Então, o juiz deve tender para a sociedade, porque esse é o anseio da sociedade. Então, excepcionalmente, deve fundamentar por que a residência não deve ser incorporada à remuneração. Porque o direito, ele é uma criação cultural do homem para servir ao homem. Então, embora o juiz deva aplicar a lei, ele deve sempre ter como destinatário o ser humano. Daí a flexibilização da residência como salário-utilidade para beneficiar o trabalhador. No próximo bloco, confira a entrevista com o juiz do trabalho, Elvan Domingos Prego, que fala sobre dano moral e responsabilidade do empregador no acidente do trabalho. Voltamos já. Hora extra. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa é legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa legitimamente exigir trabalho em horas extras suplementares, deverá haver acordo escrito entre as partes ou norma coletiva.
O acidente do trabalho, infelizmente, é um mal que atinge não somente a sociedade brasileira, mas a população mundial. Estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 2010, revela que cerca de 2 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Em 2008, foram registradas 100 mortes em Goiás. A Justiça do Trabalho tem recebido milhares de ações de trabalhadores ou familiares que pedem danos morais pelos prejuízos sofridos. Mas a dor física ou moral pode ser compensada? Sobre o assunto, falamos hoje com o juiz do trabalho, Elvan Domingos Prego, que também é o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. Doutor Elvan, muito obrigada pela presença do senhor mais uma vez aqui no Hora Extra. Agradeço a sua oportunidade. Doutor Elvan, existe uma discussão na Justiça do Trabalho sobre qual seria a dor indenizável. O senhor já se deparou com essa dúvida? Como se calculam os danos morais na Justiça do Trabalho? Bom, sem dúvida há situações em que o juiz tem dúvidas a respeito do que realmente deve ser indenizado, já que, em razão do acidente ou da doença, o trabalhador experimenta algum tipo de sofrimento, de dor, de angústia, né? Mas naturalmente que não é qualquer situação que gera danos e, portanto, o dever de indenizar. É preciso, então, fazer uma observação. Acho que não é a simples contrariedade, o simples desgosto passageiro, né? É preciso que haja uma repercussão na vida do trabalhador. Como é que se mede isso? Lógico que isso não tem um instrumento ou uma regra para fazer um cálculo do que é uma dor, a intensidade da dor, né? O que se toma como parâmetro é o senso comum. Se aquilo para você, para mim, para qualquer pessoa que nos ouve, soa como uma dor, um motivo de descontentamento e de sofrimento, se o senso médio nos diz isso, eu considero, portanto, que não há necessidade de provar que aquela dor existe. Ninguém nega, por exemplo, que há dor, evidentemente, quando uma mãe perde um filho que morreu em um acidente do trabalho. Ninguém nega que há uma dor, um sofrimento moral, quando alguém é, evidentemente, humilhado diante de uma situação perante várias pessoas. Então, aquilo que soa ao senso comum como uma dor moral é o que se deve considerar como indenizável. Aquilo que parece ser muito subjetivo, muito individual e, portanto, mais próprio daquela pessoa, que não se verifica uma repercussão maior, então não é uma dor indenizável. Como quantificar isso? Isso já não é fácil de dizer, de explicar. Mas o critério, a lei deixa ao juiz o critério do arbitramento. Aquilo que ele considerar razoável, diante da gravidade do caso, do porte da pessoa do ofensor, né, do que causou o dano. Então, o juiz adota um arbitramento, com aquele objetivo que você disse no inicial, de compensar a dor moral. Não é indenizá-la, não é reparar integralmente, porque isso não tem como ser reparado, mas compensar a dor que foi sofrida. A Justiça do Trabalho ainda é considerada tímida no momento de fixação do valor da indenização por danos morais. O senhor acredita que isso tende a mudar, haja vista que a competência da Justiça do Trabalho para julgar esse tipo de ação é recente? Bom, eu não tenho dados estatísticos e comparativos, né, para dizer se a Justiça do Trabalho é tímida, seja no Brasil como um todo ou especificamente aqui na 18ª Região, em Goiás. Eu tenho ouvido esse comentário, né? Eu preciso comparar o que as indenizações fixadas quando essa matéria estava na competência da Justiça Comum com as que agora são fixadas pela Justiça do Trabalho. Eu não tenho esse dado. Então, é apenas um comentário. Se ela é tímida, eu não sei, né? Mas é lógico que o juiz do trabalho, por força dessa competência relativamente nova, teve que ser prudente e está sendo prudente no exame dessas matérias. Eu entendo que a indenização tem que ser justa, né? Não pode ser excessiva, que signifique uma verdadeira premiação, né? E dê margem a uma indústria de ações de indenizações por danos morais. E, portanto, até aumentando o número de ações, abarrotando a justiça, não pode ser excessiva, mas também não pode ser mínima, que não implique para o ofensor, para o causador do dano, uma punição também de forma eficiente. Então, o juiz, como eu disse, ao arbitrar o valor da indenização, tem que pesar essas duas coisas, a compensação do dano e o efeito concreto que essa indenização tem que ter para o ofensor, no sentido de inibir outras práticas semelhantes. Seria o efeito pedagógico e punitivo da indenização. Exatamente, a indenização tem que ter essas finalidades. Compensar ou reparar o dano, né, pelo lado do trabalhador que sofreu acidente ou desenvolveu uma doença ocupacional, e por outro lado também
levar o empregador, que é infrator e que não, às vezes não tem cuidados com a segurança, a higiene, as condições de saúde do trabalho, a que mude esse comportamento. Então, portanto, a indenização tem que ser considerada nesses dois aspectos. E, portanto, em alguns casos, ela tem que ser realmente pesada. Doutor Elvan, há uma corrente na jurisprudência no sentido de se aplicar a teoria objetiva da culpa, sobre a responsabilidade do empregador, que não considera a culpa, né? Qual a teoria que o juiz de primeiro grau, no TRT da 18ª Região, está aplicando ultimamente? Bom, para quem nos assiste, eu preciso esclarecer o seguinte. A responsabilidade por indenização na nossa legislação decorre de duas situações. A situação de culpa, né? Alguém causa o dano por uma atitude ilícita, sendo negligente, imprudente, acaba acarretando um prejuízo a alguém. No caso dos acidentes de trabalho, né, a falta de manutenção de uma máquina, falta de treinamento a um trabalhador, negligências que levam a um resultado danoso. Isso é a culpa. Mas existe a que você chamou a teoria objetiva, que desconsidera a culpa. A responsabilidade por indenizar surge pelo próprio fato de uma atividade ser exercida e dela decorrer um dano. Porque são atividades que em si, na própria atividade, já trazem a ideia de risco. Transporte de combustíveis, indústria de produtos perigosos, trabalhos, por exemplo, até limpar fachadas de edifícios, são atividades que em si já trazem a noção de risco. Portanto, se nessas atividades ocorre um acidente ou uma doença é causada por esse tipo de atividade, não há que se provar a culpa. Uma conduta negligente, imprudente, omissão do empregador. O simples fato de acontecer o acidente, o dano, já gera para ele a responsabilidade pelas indenizações que se fazem necessárias. Não é questão do juiz optar por essa ou por aquela teoria. O juiz não tem essa opção. Ele tem que aplicar a lei cabível ao caso, né? Então, se o quadro for de uma situação, de uma atividade de risco, como a lei prevê, e houver pedido a esse respeito, ele aplica a teoria objetiva. Essa é uma teoria que permite ao trabalhador demandar, sem aquelas dificuldades de prova. Provar um fato, uma conduta, é difícil. Então, a teoria objetiva elimina essa necessidade da prova, porque basta que seja caracterizada a existência do dano e a relação desse dano com uma atividade que seja considerada de risco. Existe uma diferença entre essa teoria objetiva e a adoção integral da teoria do risco? Na verdade, a chamada teoria integral do risco, ela também é uma forma de dispensar a prova da culpa, de provar o ato ilícito do ofensor, do causador do dano. Ela é um extremo da teoria objetiva, de modo que em qualquer situação, qualquer tipo de acidente, em qualquer atividade econômica acontecendo um prejuízo ao trabalhador, haveria o dever de indenizar. Essa é uma teoria extrema e, portanto, ela não é a que ficou estabelecida nas nossas leis. A nossa lei adotou a chamada teoria do risco criado, que relaciona a natureza da atividade com o dano. Então, se na natureza da atividade está implícito o risco, então surge o dever de indenizar. Não é adotada pela nossa legislação a teoria do risco integral. Bom, nós estamos falando hoje sobre dano moral e responsabilidade do empregador no acidente do trabalho, com o juiz Elvan Domingos Prego, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje falamos sobre dano moral e responsabilidade do empregador no acidente do trabalho com o juiz Elvan Domingos Prego. Doutor Elvan, o trabalhador, na grande maioria das vezes, tem dificuldade de provar o ato ilícito praticado pelo empregador, ou porque não detém a documentação necessária, ou não consegue levar as testemunhas. E o que a Justiça do Trabalho faz nesses casos? É lógico que a posição do juiz é sempre uma posição de imparcialidade, mas a própria lei fornece ao juiz instrumentos para que examinar a questão, estabelecendo uma divisão do encargo, do que a gente chama de ônus da prova. Em certas situações, o encargo da prova, lógico, é do trabalhador, ele alega um fato e tem que demonstrá-lo, naturalmente. Em outras situações, a gente considera, por exemplo, a chamada aptidão para a prova. Em certas circunstâncias, a prova está toda com a parte contrária.
a documentação, todos os dados daquele incidente, né? Então, assim, considera que tendo ele os documentos e a maior disponibilidade para fazer a prova, é dele o encargo da prova. Essa é uma forma de inverter o ônus da prova. Quando se adota, por exemplo, aqui nós conversamos há pouco sobre a teoria objetiva, também há uma certa inversão do ônus da prova, porque basta o trabalhador mostrar a ocorrência do acidente e relacionando o acidente com uma atividade de risco, que ele já demonstrou o que lhe cabia. Caberá então ao ofensor, ao causador do dano, demonstrar todo o contrário, né? Fatos que excluam aquele nexo, que excluam a sua responsabilidade. De modo que para esse trabalhador também a prova ficou simplificada, né? E há outras situações, por exemplo, quando a doença ocupacional tem nexo presumido. Quando já, por exemplo, perante o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, aquela doença já foi considerada acidentária. O trabalhador recebe benefício de natureza acidentária. E lá no INSS se estabeleceu um nexo presumido, não necessariamente direto. Às vezes o nexo entre doença e trabalho foi estabelecido de forma direta. Mas também há um relacionamento indireto. Se isso ficou estabelecido lá, isso serve para a Justiça do Trabalho, o trabalhador apresenta isso à Justiça do Trabalho, de modo que já se tem essa condição de estabelecer o nexo. Ele não precisa, na Justiça, demonstrá-lo, já que ele vem presumido em razão de aplicação de preceitos legais, né? Então, aí, da mesma forma, caberá ao empregador, ao autor do dano, demonstrar o contrário, afastar esse nexo. Ou seja, são situações, esses três casos que eu trouxe como exemplo, em que a prova é facilitada, não pelo juiz como um favor ao trabalhador, mas pelo sistema legal, considerando as dificuldades que ele tem para demonstrar certas situações. Na opinião do senhor, o advogado precisa apontar na petição inicial o valor que seu cliente pretende receber ou isso é desnecessário? Bom, nós precisamos observar uma situação. Ocorrendo o acidente do trabalho ou sendo caracterizada doença do trabalho, doença ocupacional, tanto podem surgir danos materiais, prejuízos de ordem patrimonial, e naturalmente numa petição inicial o advogado deve indicar, quantificar esses danos materiais, porque nesse caso é uma indenização específica, né? Reparar um dano quantificável. Mas como nós estamos falando nessa entrevista mais especificamente de danos morais, eu diria que não. O advogado, na petição inicial, não precisa indicar o valor que o seu cliente deseja como compensação pelo dano moral. No entanto, se ele apontar um valor, se esse valor ficar indicado na petição inicial, isso constitui para o juiz uma limitação. Nós falamos a princípio que o critério de fixação da indenização por danos morais é o arbitramento pelo juiz. Se a parte coloca um valor na petição inicial, o arbitramento pelo juiz tem como esse valor como limite. Se o advogado não faz isso, então, portanto, o juiz tem mais liberdade para fixar. Eu tive ocasiões em que, julgando certos casos, me deparei que se eu, como juiz, tivesse a liberdade de fixar, eu fixaria em valor maior do que foi pedido. Aquele valor, então, constitui o meu limite, não há como passar adiante dele. Então, os advogados têm que ter essa noção. O dano moral não precisa ser quantificado na petição inicial, porque ele não tem expressão econômica, né? Ele não tem expressão pecuniária, melhor dizendo. Então, o juiz vai considerar as circunstâncias da causa. E, em certas situações, os danos são muito evidentes e muito graves. Eu, por exemplo, tive ocasiões de julgar causas em que havia falecido o trabalhador. Eram seus familiares, viúva, filhos, que eram os autores da ação. Os danos morais, nesse caso, são muito graves, são muito intensos. A perda de um ente querido, naquele momento e para toda a vida, a ausência de alguém que é essencial à vida de um filho, né? Então, lógico, nesses casos eu fixei indenizações bem altas, porque via que o dano era muito importante na vida daquelas pessoas. O STF pôs fim a uma polêmica, né, sobre a competência para julgar ações indenizatórias movidas por viúvas e filhos de empregados mortos em acidentes do trabalho. E diz que essas ações ficam definitivamente com a Justiça do Trabalho. O senhor concorda com esse entendimento? Isso não vai abarrotar ainda mais a Justiça? Bom, como eu disse há pouco, eu julguei causas dessa natureza e eu considero que a decisão do Supremo Tribunal Federal é lógica e coerente. Basta dar a seguinte exemplificação. Digamos que um trabalhador tenha tido um acidente, sobreviveu a esse acidente e entrou com uma ação depois buscando reparações.
Então ele pessoalmente veio à Justiça do Trabalho em razão de um fato. Mas digamos o seguinte, esse mesmo trabalhador sofreu um acidente e morreu. Os seus familiares, a viúva, os filhos, ingressarão na Justiça do Trabalho para tratar do mesmo acidente, discutir a mesma causa, a mesma relação desse acidente com as condições de trabalho. Então não havia razão lógica para a ação movida pelo trabalhador vir aqui para a Justiça do Trabalho e a ação movida pela viúva, filhos, dependentes econômicos ser ajuizada na Justiça Comum. Haveria uma incoerência do sistema. A mesma situação de fato julgada por dois órgãos distintos da Justiça, né? Então, é lógico, eu entendo que a decisão do STF é lógica, é coerente, dá um local de solução para os litígios que têm natureza semelhante, ou idêntica, na verdade, né? E eu não creio que isso vai abarrotar a Justiça do Trabalho. E também não se deve pensar nesse aspecto para determinar a competência ou não de um órgão. A competência deve ser estabelecida e esse órgão deve ser dotado das condições para fazer frente a a competência que lhe foi atribuída. Então, eu acredito que não há, no momento, um abarrotamento das ações dessa natureza e, se isso acontecer, temos que fazer todo o possível para as condições materiais e humanas da Justiça do Trabalho fazerem frente a esse acréscimo de demanda. Então, essa questão já está pacificada, né, doutor Elvan? Assim, felizmente, a questão já não suscita nenhuma dúvida e está pacificada. Bom, nós falamos hoje sobre dano moral e responsabilidade do empregador no acidente do trabalho com o juiz Elvan Domingos Prego, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. Doutor Elvan, muito obrigada mais uma vez pela entrevista aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Não perca! No Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Instalado na cidade de Quirinópolis, o primeiro posto avançado da Justiça do Trabalho de Goiás. Alimento e moradia fornecidos pelo empregador nem sempre são enquadrados na lei do salário e utilidade. Dano moral e responsabilidade do empregador no acidente do trabalho são abordados no bloco de entrevistas. Não perca!